Papa faz visita de 5 dias à Coreia do Sul. Palestinos e israelenses acertam nova trégua. Estados Unidos enviam condolências pela morte de Eduardo Campos. Você confere a partir de agora as últimas notícias internacionais. O Papa Francisco chegou na manhã desta quinta-feira a Seul. A primeira visita de um sumo pontífice à Coreia do Sul em 25 anos tem o objetivo de reforçar o crescimento do catolicismo na Ásia. Autoridades e membros da igreja aguardavam a chegada do Papa Francisco. O avião pousou no aeroporto de Incheon às 10h15 da manhã no horário local, onde o líder da Igreja Católica foi recebido pela presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye. Segundo o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, Francisco vai se dirigir a todos os países do continente com uma mensagem sobre o futuro da Ásia. O Papa vai celebrar uma missa pela paz e a reconciliação na Península Coreana em 18 de agosto, quinto e último dia da visita ao país. Esta é a terceira viagem internacional de Francisco em menos de 1 ano e meio de papado, depois de Brasil e Oriente Médio. Apenas o Papa João Paulo II havia visitado o continente asiático em 1984 e 89. Entre outros compromissos, Francisco vai se encontrar com delegações da Juventude Católica Asiática. Os católicos representam 10,7% da população sul-coreana. E palestinos e israelenses chegaram a um acordo para prolongar o cessar-fogo na faixa de Gaza por 5 dias, anunciaram nesta quarta-feira autoridades egípcias. Um negociador palestino também confirmou essa informação. O anúncio foi feito a menos de 1 hora do fim da trégua, que entrou em vigor há 2 dias. Esta quarta-feira foi marcada por protestos em Gaza, onde centenas de palestinos saíram às ruas de Jabalia em apoio ao Hamas. O Egito confirmou que o novo cessar-fogo vai até a semana que vem em um comunicado do Ministério das Relações Exteriores. Azam Al-Ahmed, chefe da delegação palestina no Cairo, afirmou ser necessário mais tempo para discutir alguns aspectos com Israel para chegar a uma trégua de longo prazo. Ainda durante a suspensão temporária dos combates, pelo menos um foguete disparado da faixa de Gaza atingiu o sul de Israel sem deixar feridos. O exército israelense também confirmou ataques aéreos em resposta a foguetes palestinos. E os Estados Unidos manifestaram solidariedade ao Brasil pela morte de Eduardo Campos nesta quarta-feira no litoral paulista. A porta-voz do Departamento de Estado americano, Mary Harf, afirmou em Washington que o embaixador dos Estados Unidos foi encarregado de transmitir os pêsames aos altos funcionários brasileiros. Vimos várias notícias sobre a queda do avião no Brasil, em que o candidato presidencial Eduardo Campos estava a bordo. Estamos entristecidos por esta tragédia. Expressamos nossas mais profundas condolências para a família e os amigos dele. Campos, que tinha 49 anos, morreu na queda do jato em que viajava em um bairro residencial de Santos. Outras 6 pessoas, entre elas assessores, um fotógrafo e um cinegrafista, perderam a vida. A aeronave partiu do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e caiu quando tentava aterrissar por causa do mau tempo. O ex-governador de Pernambuco, do PSB, era o terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais de 5 de outubro. Lutou, apresentou, botou a cara para bater, lutava... O Porto de Itajaí participa do programa Porto 24 Horas do governo federal, mas está pensando em sair. O repórter Carlos Maganin tem as informações direto da superintendência. Boa tarde, Maganin. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos telespectadores do MCA Notícias. A nossa conversa agora é com o superintendente do Porto de Itajaí, Antônio Aires dos Santos, a respeito desse programa, o Porto 24 Horas, que Itajaí está querendo sair. Mas, primeiramente, vamos saber o que é esse Porto 24 Horas. Superintendente, o que é esse programa? Esse programa Porto 24 Horas, eu gosto sempre de dizer que o Porto de Itajaí sempre trabalhou a 24 horas. O Porto
a carga, descarga, a praticagem, a operação portuária sempre trabalhou há muito tempo 24 horas. O problema havia quando os órgãos intervenientes não faziam um horário comercial. O governo federal, por alguns problemas, não no Porto de Itajaí, mas em outros portos, adotou que todos os órgãos federais, Receita Federal, Ministério da Agricultura, Anvisa, tivessem que trabalhar de plantão 24 horas. Isso, para o caso de Itajaí, não foi um benefício. Logo que foi implantado, todos os usuários do porto verificaram que aquela situação anterior era melhor do que a de 24 horas. E nós levamos ao ministro, a pedido dos usuários, o pleito de não implantar em Itajaí essa condição de que os órgãos intervenientes trabalhassem 24 horas. Por questão diretriz de governo, para não criar essa diferença para o porto de Itajaí, como estava enquadrado nos portos que foram colocados na imprensa por todos como um porto que deveria trabalhar 24 horas, não atendimento pleno, Itajaí não pôde sair. Mas hoje a coisa ficou mais complicada ainda, porque, por exemplo, o Ministério da Agricultura não tem pessoal, não tem quadro para atender essa situação. E é isso que toda a comunidade portuária está pleiteando do governo. Voltemos à atividade como era antes, sem os 24 horas, mas com um processo de atendimento programado, compacto, mas que tivesse uma liberação de carga mais rápida. Ou outro problema que pode ocorrer, que aí é a dificuldade do governo de cumprir essa obrigação, é de dar condição de ter mais gente nos quadros dos órgãos intervenientes. Como isso passa por um processo de seleção, passa por um processo de concurso, não é uma solução imediata. A solução melhor para todos, para melhor desempenho do porto, é que a atividade dos órgãos intervenientes volte para funcionar em horários comerciais, não no horário de 24 horas, com turnos que não são eficientes. Então, Luciana, conversamos com o superintendente do Porto de Itajaí, Antônio Aires dos Santos, a respeito dessa questão. Porto 24 horas, que, segundo o superintendente, seria mais ágil o despacho na forma antiga, trabalhando principalmente os órgãos do governo do estado e federal no horário comercial, e o Porto, claro, segue funcionando 24 horas. Para o MCA Notícias, Carlos Maganin. Obrigada pelas informações, Maganin. E as obras de abertura da nova bacia de evolução vão causar o fechamento do atual terminal de passageiros de Itajaí, onde desembarcam os turistas que chegam à cidade a bordo dos transatlânticos. Com a entrada de navios com maior comprimento e largura, decorrente da nova área de manobras, a atracação das embarcações de cruzeiros no pier Guilherme Asseburg ficará inviável. Levantamentos indicaram que não seria seguro manobrar os grandes navios até os berços de atracação com navios de cruzeiro parados no atual terminal, que fica na região da Igrejinha Velha, bem no centro aqui de Itajaí. Como as obras da bacia de evolução só devem iniciar no ano que vem, ainda não há data prevista para a mudança. Por isso, ao menos nesta temporada, as atracações no terminal turístico ficam mantidas. O Porto de Itajaí está estudando uma nova área para construir um novo pier de passageiros. Uma das possibilidades levantadas é que a estrutura fique nas imediações da Vila da Regata, nos fundos do Centro Eventos. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Boa tarde para você e até amanhã.